Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à sexta aula do nosso curso de formação de líderes de mordomia cristã. Nós ainda temos a companhia dos nossos líderes de saúde. E o tema que nós vamos estudar hoje com o pastor Leonardo é como instituir em nossas igrejas o Clube Vida e Saúde. Participe desta aula, ela está imperdível também. Olá, é uma alegria estarmos aqui juntos novamente para termos mais uma aula, a sexta aula, que justamente nós vamos falar sobre a formação de lideranças, de líderes da mordomia cristã. É um prazer estar aqui junto com vocês. Eu quero cumprimentar todos os líderes que estão acompanhando essa aula aqui para nós justamente debatermos e crescermos dentro desse contexto onde nós vamos estudar juntos sobre o líder de mordomia cristã e saúde, o Clube Vida e Saúde. Nós sabemos e temos o privilégio que Deus tem cuidado de nós e agora Ele tem nos chamado para nós cuidarmos de outras pessoas. E eu e você temos esse chamado, por isso você está aqui e juntos nós vamos crescer dentro desse tema aqui nessa manhã. E como nós podemos perceber, Mateus capítulo 9, verso 35, deixa claro para mim e para você que Jesus ele percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as sortes de doenças e enfermos. Jesus, ele tinha um cuidado com as pessoas, ele queria que todos tivessem uma boa saúde, e para ter essa boa saúde, justamente é para entender o propósito do evangelho na nossa vida. Por isso eu e você vamos adentrar aqui nesse assunto para justamente a gente avançar e crescer. Quais são os fundamentos desse pilar? Justamente nós temos aqui qual é a filosofia. A filosofia é promover a saúde física, mental, espiritual nas igrejas e também na comunidade. Nós também temos aqui para apoiar as missões evangélicas da igreja com ações práticas e preventivas. Esse é o propósito, essa é a razão, essa é a filosofia que nós estamos trazendo para justamente a gente avançar aqui nesse tema. Nós também temos a refletir o ministério de Cristo, tanto ensinar e também pregar e curar, porque é isso que Jesus tem nos ensinado e é isso que ele veio fazer aqui nessa terra, justamente ensinar, pregar e curar. E essa é a nossa base aqui. A base bíblica que nós também temos e carregamos, nós podemos perceber e vamos analisar aqui que lá na terceira carta de João, no capítulo 1, o verso 2, Deus ele deseja que todos tenham saúde. E quando ele fala que todos tenham saúde, é justamente todo mundo, sem exceção alguma. Ele quer que todos nós avançamos por um propósito. E é interessante que Paulo, ele menciona em 1 Coríntios, carta de Coríntios, capítulo 6, ele diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, obviamente nós temos que cuidar desse corpo para que o Espírito Santo habite em nós e nós possamos refletir. Nós somos um espelho daquele que traz a mensagem, e por isso que eu e você precisamos avançar. Então, por isso que a nossa base bíblica se encontra também dentro desses dois versículos. E a base profética? Nós temos alguma base profética? Temos também. Ellen White, a senhora White, no livro Evangelismo, página 514, ela menciona que a obra médico-missionário ela é o braço direito da mensagem do terceiro anjo de Apocalipse 14. Como nós podemos encontrar essa mensagem? Nós podemos perceber que essa mensagem, talvez, de saúde está um pouco obscura, mas quando você se aprofunda um pouco mais e compreende, você percebe que ela tem tudo a ver com a nossa relação do cuidado e também para nós entendermos, termos uma mente limpa e preparada para saber e escolher qual lado nós estaremos nos últimos tempos. Mas ela também ainda menciona que no Conselho sobre Regime Alimentar, na página 446, ela diz que a verdadeira temperança ensina a abster-se de tudo quanto é nocivo. Ou seja, ela orienta para que tudo aquilo que prejudica, assim como Paulo menciona o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, nós devemos colocar de lado, nós devemos deixar de lado para que assim a casa de Deus, o templo esteja preparado para que a gente possa avançar.
tendo dito tudo isso, nós podemos perceber como nós então podemos implantar o Clube Vida e Saúde. Justamente nós vamos avançar nesse propósito falando alguns pontos. Primeiro, nós precisamos nomear. Essa nomeação precisa nomear um líder de cada igreja. E depois nós vamos nomear um líder distrital, para que juntos eles possam debater e traçar algumas frentes e algumas estratégias para avançar na obra do Senhor Jesus. Também nós devemos criar algumas equipes. Essas equipes vão ser as equipes que vão auxiliar, ou seja, talvez você pode perguntar assim, pastor, mas eu não sou da área da saúde, eu posso participar? Você deve, se você tem essa disponibilidade e você tem essa vocação de servir, ser um voluntário, você pode fazer parte. Então você pode procurar o seu líder da sua igreja ou distrital e você vai se colocar à disposição justamente para agregar e de alguma forma auxiliar dentro das atividades. Um ponto importante aqui é justamente registrar os nomes na comissão da igreja. O Clube Vida e Saúde, ela não é um departamento, ela não é um braço fora da igreja. Não, ela faz parte, assim como nós vimos, ela é o braço direito da terceira mensagem angélica. Então, ou seja, nós precisamos ter um alinhamento juntamente com a igreja para que a igreja possa estar ciente dos trabalhos e da manifestação do Clube Vida e Saúde na comunidade e até mesmo dentro dela. Mas para nós avançarmos isso aqui, obviamente, nós iremos passar por algum treinamento e capacitação também. E dentro dessa capacitação, justamente os líderes, aqueles que foram escolhidos, eles vão treinar agora suas equipes. E essas equipes, elas vão sendo preparadas para então assim colocar o pé na água e Deus de alguma forma te usar e me usar para a obra dele. Porque mais do que eu, mais do que você, o maior interessado de tudo isso, principalmente dessas aulas, é o Senhor Jesus. Porque ele vai usar todas essas ferramentas justamente para alcançar corações sinceros e trazê-los aos pés da cruz. E esses treinamentos, justamente, os líderes vão passar ali falando sobre os 8 remédios da natureza, assim como nós podemos perceber que ar puro, luz solar e outros que nós conhecemos. Dentro desse aspecto também, nós vamos aprender sobre primeiros socorros e atendimento comunitário. Como nós podemos sair dentro da nossa igreja e atender o público lá fora da melhor forma possível, para que de alguma forma nós possamos alcançar esses corações. E dessa forma nós justamente levarmos a mensagem de esperança. Dentro desse treinamento, dessa capacitação, nós também vamos ter a capacitação de como organizar eventos de saúde evangelístico. Porque o propósito, nós precisamos ter intencionalidade. Essa intencionalidade justamente mostra para nós que nós precisamos não simplesmente fazer atividades, mas nós temos que ter um objetivo. Nós precisamos ter um alvo a ser alcançado. E esses alvos são as pessoas que hoje sofrem ao nosso redor. E de alguma forma nós precisamos levar essa mensagem para elas. Um ponto que nós não podemos esquecer dentro desse panorama todo. Obviamente, nós vamos montar as equipes, nós vamos agora ter a capacitação, mas nós não podemos esquecer do planejamento estratégico. Porque quando nós não temos um planejamento, automaticamente nós vamos correr de um lado para o outro e vai passar os dias, vai passar os meses e nós não conseguimos alcançar ou não conseguimos ver o que foi feito e as pessoas que foram alcançadas. Entretanto, nós precisamos então agora criar metas mensais e também criar metas trimestrais, para que a gente possa sentar, analisar o contexto, as atividades que foram feitas e dizer assim, olha, nós acertamos nisso, nós erramos nisso, nós podemos avançar um pouco mais nessa frente, nessa atividade. Então, por isso que você precisa ter esse planejamento
concreto e firme para que a gente possa saber qual direção nós estamos caminhando. Nós temos também a integração com o calendário da igreja. Assim como foi mencionado anteriormente, nós não somos um braço separado da igreja, mas nós precisamos estar interligado com o calendário, nas atividades que a igreja já exerce no decorrer dos seus meses aí no dia a dia. Então, por isso que nós precisamos estar ali alinhadinhos com a igreja para justamente a gente participar e avançar. E principalmente, como eu falei, nós temos um foco, temos uma direção, um propósito, é participar das semanas evangelísticas. Essas semanas evangelísticas, assim como nós temos a Semana Santa, a Semana da Colheita, nós buscarmos estratégias para que antes dessas semanas iniciais nós pudermos fazer alguma coisa. E dentro dessas atividades nós vamos atrair pessoas, cuidando da saúde delas, orientando elas de alguma forma e em seguida nós podemos perceber que as pessoas vão estar mais abertas e menos resistentes à religião como elas estavam antes. Por isso, nós vamos agora entender quais são as atividades do Clube Vida e Saúde. As atividades do Clube Vida e Saúde, ela vai trazer alguns pontos. Primeiramente, as atividades internas para membros da nossa igreja. O que nós podemos desenvolver para capacitar os nossos irmãos que já congregam junto com nós e também cuidar deles de alguma forma. Nós temos aqui a Semana da Saúde Física e também espiritual. Nós temos aqui palestras temáticas sobre alimentação, que hoje nós temos uma grande dificuldade com os alimentos que nós temos ingerido aí fora. Como nós podemos melhorar isso? Para que o nosso templo, assim como Paulo fala, possa estar preparado para que o Espírito Santo possa habitar, nos dar a capacidade de buscar estratégias e alcançar outros corações que também tanto necessitam. Nós temos aqui desafios que você pode lançar junto com a sua equipe para a igreja e também para pessoas que não fazem parte do nosso hall de membros. Fazer 10 dias, assim como nós temos os 10 dias de oração, por que não fazer 10 dias de manutenção alimentar ou algum regime, alguma estratégia alimentar que a gente possa cuidar melhor do nosso corpo? Tem algumas pessoas que até mesmo fazem 21 dias, eu já conheço pessoas que fizeram 40 dias, se abstendo de alguns alimentos para que elas possam ter um melhor pensamento e também uma desenvoltura mais clara para saber o que Deus quer para a vida delas. Então, por isso que nós precisamos alinhar isso. Séries utilizando temas de saúde da Novo Tempo. Nós, como a Novo Tempo, nós temos vários materiais, revistas, livros, tudo relacionado, palestras relacionadas à área da saúde. Então, eu e você podemos utilizar esses materiais justamente para que a gente possa levar mais informações aos corações das pessoas para que elas possam mudar o seu estilo de vida e que elas também, de alguma forma, possam ser preparadas para a grande volta do Senhor Jesus. Dentro dessas atividades, nós percebemos que nós estamos falando para membros da igreja. Mas como é que nós podemos fazer as atividades externas para a comunidade? Obviamente, nós temos aqui as feiras de saúde que tanto são utilizadas hoje no nosso dia a dia, né? Já é rotina nossa de fazer feiras de saúde em algumas programações. Então, as feiras de saúde para fazer exames básicos, como aferição de pressão, glicemia, e entre outros que a gente já conhece e sabe. Nós podemos ter aqui algumas aulas de culinárias para ensinar as pessoas a como elas podem preparar o seu alimento, para que elas de alguma forma também podem se cuidar em casa. Essa é a razão, esse é o propósito do Clube Vida e Saúde. Grupos de apoio, controle de pessoas, parar de fumar, ou seja, são atividades que às vezes dentro da nossa região onde nós estamos inseridos,
tem muitas pessoas que nós às vezes podemos ajudar e auxiliá-las por um simples detalhes, por um simples direcionamento, nós conseguimos levar elas a ter uma vida mais saudável e também de alguma forma conhecer o evangelho simples e puro como ele tem sido colocado por Jesus. Nós temos aqui algumas campanhas educativas nas escolas, também nas praças e também nas redes sociais. Aqui, como eu estou falando também para os líderes dessa área, talvez você já tenha utilizado as redes sociais para falar ou trazer algumas dicas na área da saúde, ou talvez até o próprio clube Vida e Saúde pode criar ou pode ali botar uma página no Instagram ou em qualquer rede social para justamente levar essas informações até as pessoas. Às vezes nós não conseguimos encontrá-las fisicamente, mas virtualmente nós conseguimos de alguma forma atingir elas e de alguma forma nós conseguimos levar a mensagem de Jesus para o coração delas. E também a distribuição de literatura da saúde evangélica, que esse é o propósito, essa é a razão de elas conhecerem quem é Cristo, porque Cristo quer levá-las para a eternidade. Como o Clube Vida e Saúde ajuda na missão? Nós já temos um panorama muito bom até aqui, mas talvez você esteja se perguntando, tá, mas como é que nós possamos ser mais efetivos dentro da nossa comunidade? Justamente ela auxilia muito na missão. Primeiro, abertura de portas. Nós conhecemos e sabemos, eu e você sabemos que as pessoas hoje estão resistentes à religião. Elas não querem mais frequentar igrejas, por causa que elas estão cansadas de ouvir coisas no qual não agrega para a vida delas. Mas quando você entra com a mensagem de saúde, que você se mostra disposto a ajudar, a melhorar, a cuidar, às vezes cuidar de uma depressão, cuidar de um desânimo, às vezes alguma sequela que alguém tem dentro da casa, você vai perceber que essa pessoa ela vai abrir o seu coração, ela vai te dar ouvido e essa porta vai ser aberta. Então, o objetivo do Clube Vida e Saúde é justamente criar essas pontes para que as pessoas possam voltar para casa, para que elas possam ser preparadas e possam voltar ao seu lugar onde que elas nunca deveriam ter saído e que nós possamos assim avançar. Evangelismo prático. Aqui nós temos o evangelismo médico-missionário. Você que é profissional dessa área, você que já lida e tem experiência, você pode alcançar a vida de uma pessoa simplesmente trazendo dicas, acompanhando essa pessoa, mas também você pode, de alguma forma, trazer a área espiritual. Porque quando você cuida da saúde, porque é o que Jesus fazia, ele cuidava das necessidades, e quando ele cuidava das necessidades, ele tinha a liberdade para justamente colocar o evangelho no coração das pessoas. E você, como profissional da saúde, tem essa arma poderosa em suas mãos. Então nós precisamos andar dentro dessa direção aqui. O terceiro ponto que nós podemos perceber aqui é o fortalecimento dos pequenos grupos. Os pequenos grupos de saúde, eles promovem o discipulado, a comunhão e o testemunho. É justamente você convidar pessoas que você de alguma forma alcançou com o Clube Vida e Saúde e você chamar para que elas possam fazer parte. Talvez aí na sua igreja você já tenha um PG. E por que você não canalizar talvez um pequeno grupo direcionando mais para a área da saúde? Se você às vezes está encontrando dificuldade de chamar pessoas para que possam fazer parte desse seu pequeno grupo, talvez se você mudar essa estratégia e você ir pela área da saúde, talvez você vai conseguir atrair essas pessoas e você vai ter mais êxito no resultado no qual nós esperamos. Nós temos aqui o apoio direto às campanhas evangelísticas, justamente as ações de saúde antes e durante das semanas especiais. Assim como eu havia falado anteriormente, nós temos a Semana Santa, nós temos a Semana da Colheita, nós podemos ali, antes mesmo de começar essa Semana Santa, fazer uma feira de saúde.
E nessa feira de saúde, nós vamos estar cuidando dessas pessoas e automaticamente elas vão estar mais sensíveis para que elas possam ser convidadas e aceitarem esse convite de fazer parte da Semana Santa. E dentro desse processo, talvez uma pessoa é alcançada. E nós louvamos a Deus por essa pessoa. Então, nenhum trabalho nós podemos descartar, porque os testemunhos que nós vamos colocar diante dela podem impactar muitas pessoas. Valorização do testemunho pessoal. Às vezes, dentro do seu pequeno grupo, ou até mesmo dentro do Clube Vida e Saúde, você pode convidar pessoas a fazerem partes. Porque talvez tenha profissionais que ainda não fazem parte do nosso hall de membros, mas que estão dispostos a ajudar e contribuir com o evento e com o trabalho. E por que não chamar elas? E talvez dentro desse processo, você pode testemunhar e falar o que Deus tem feito na sua vida e como o estilo de vida te ajudou a se tornar uma nova pessoa. Ou talvez um pai melhor, uma mãe melhor, ou talvez um filho melhor, ou talvez um profissional melhor, simplesmente por mudar alguns detalhes aí na sua vida. Integração com outros departamentos da igreja. Como nós podemos linkar o Clube Vida e Saúde com os outros demais departamentos? Nós podemos perceber aqui até mesmo no evangelismo. Ele está intimamente ligado, faz parte, assim como nós podemos perceber em Apocalipse capítulo 14, na terceira mensagem angélica do terceiro anjo, a mensagem de saúde ela está ligada intimamente, justamente para preparar a casa para que o Espírito Santo possa habitar e que assim a transformação possa ocorrer da melhor forma possível. Nós temos aqui o ministério pessoal, apoiar nas visitas missionárias com ênfase na saúde. Talvez numa visita que você for fazer, talvez citar ali algum ponto na área da saúde. E eu tenho certeza que nós iremos avançar e crescer dentro desse aspecto. E nós temos aqui também grandes ministérios dentro da igreja, justamente com os bravadores, os aventureiros e também os jovens. Envolvimento em campanhas da saúde pública. Nós já temos ferramentas poderosas em nossas mãos que nós podemos utilizar a saúde para dar um passo avante, para nós crescermos e avançarmos rumo ao objetivo no qual nós estamos treinando aqui dentro dessas aulas. E nós temos, obviamente, aqui a ASA, fazer algumas parcerias com ações solidárias. E eu tenho certeza que a obra do Senhor vai avançar cada vez mais. Dica importante que você não pode deixar de lado: avaliações. As nossas avaliações precisam acontecer, porque se elas não tiverem, obviamente nós não conseguimos identificar como nós estamos. Estamos crescendo, estamos regredindo, nós precisamos avançar mais para uma direção, mais para outra. Em que lado que nós devemos avançar? Então, por isso que essas avaliações nós precisamos ter. O relatório mensal, trimestral das atividades são de extrema importância, para que justamente nós possamos entender aqui como nós nos encontramos. O testemunho dos resultados. Quantos batismos nós tivemos, quantos contatos, quantas pessoas nós conseguimos atingir dentro dos projetos que nós fizemos ali com a comunidade. Nós precisamos ter isso claro em nossas mãos, para que justamente a gente venha entender se estamos avançando, se nós precisamos melhorar em algum ponto, ou se nós temos uma linha que nós temos mais resultados. Opa, então nós vamos seguir por esse rumo, ou nós temos que seguir por outro rumo. Essa é a linha que nós fizemos. E a revisão anual das estratégias e aplicação das ações. Ou seja, quando nós olhamos, olha, nós fizemos uma feira de saúde, ela foi eficaz, ela deu resultado, ela teve retorno, nós conseguimos avançar, a comunidade foi atendida, sim, não, como nós estamos? Quando nós fizemos essas avaliações, automaticamente nós conseguimos avançar dentro do propósito. E, para nós finalizarmos,
você não pode esquecer que o Clube Vida e Saúde não é apenas um grupo técnico, mas um braço missionário da igreja, com ações práticas, amor ao próximo e orientações de Deus. Elas cumprem a missão de restaurar vidas e preparar corações para o evangelho eterno. Você está disposto a se colocar nas mãos do Senhor através do Clube Vida e Saúde? Eu e você temos um chamado. Você está disposto? Eu aceitei. E você vai aceitar? Que Deus nos abençoe e nos capacite cada vez mais.